Olá, queridos alunos, professores e a todos que estarão aí acompanhando mais uma aula de Geografia, né, aula do 7º ano dos anos finais do ensino fundamental. Vamos ter aí uma aula de retomada, né, uma habilidade que foi passada para vocês no 2º bimestre, né? Então, na próxima semana a gente aí volta aí continuar com as aulas do 3º bimestre. Para me ajudar aqui, né, moderando a aula, né, participando também dessa aula aqui junto com o chat, junto com comentários, está aqui o meu querido amigo e professor de matemática, professor Jonas. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para essa aula aí de Geografia. Hoje eu vou estar aqui acompanhando o chat, acompanhando o que vocês estão comentando. Já então dando um bom dia aqui, ó. Bom dia ao professor Ricardo da Escola Maria José Antunes Ferraz, lá de Taboão da Serra aqui. Também um bom dia ao professor Wagner, professora Laís aqui também participando. Bom dia a todos aí, sejam bem-vindos para essa aula, beleza? Exatamente, que é uma aula que fala sobre cultura e o Jonas vai falar sobre o tema da aula e as habilidades de hoje. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre... Pode voltar até uma telinha antes, na telinha anterior nós temos as influências culturais dos indígenas e africanos no Brasil, né? Nós estamos falando da habilidade aí que é do 7º ano, que é a habilidade 18, asterisco, digamos assim, né? Isso, asterisco. Ela fala o seguinte, fala em analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. E aí, estamos falando da unidade temática, que é conexões e, no caso, escalas, e o objeto de conhecimento é a formação do território, no caso aqui do Brasil, beleza? Isso, beleza, tudo correto. Nós vamos agora assistir um vídeo que faz parte aí de um vídeo da ONU, né? Década Internacional de Afrodescendentes da ONU e a capoeira. E aí daqui a pouco a gente retorna. Considerada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, a capoeira é uma arte que aproxima as histórias do Brasil e da África. Nascida no Brasil em meio à escravidão, a capoeira não apenas cresceu no continente africano, como se propagou pelo mundo. A 10ª edição dos Jogos Mundiais de Arte e Capoeira, que aconteceu em agosto, foi realizada na região do Cais do Valongo, ponto de partida para conhecer a herança africana no Rio de Janeiro. Neste cais, desembarcaram mais de 500 mil africanos escravizados apenas durante o século XIX. A manifestação afro-brasileira, que hoje está no mundo e acontecendo aqui no Cais de Valongo justamente, é um encontro inédito. Os africanos chegaram aqui escravizados. Hoje estão sendo convidados para demonstrar sua cultura e encontrar com a cultura afro-brasileira, encontrar com o samba, com a capoeira, com o jongo, com o maculelê. Então uma coisa inédita, esses anos todos, nunca aconteceu uma coisa como essa. O africano chega aqui como convidado com outro discurso e outra situação. Na verdade eu já conhecia, né? Eu conhecia aqui o cais, é a primeira vez que eu piso, na verdade, mas o contexto histórico já conhecia. E estando a pisar aqui, emocionei-me várias vezes, né? Senti a energia, a presença, né? Então isso é bastante importante no contexto histórico para os africanos e para os afrodescendentes também, né? E isso fazendo parte da história, né? Eu acho que existem nas Américas muito mais lugares com esse contexto histórico, né? Mas o Brasil mais com a ligação com Angola, né? E na verdade escrever isso tem que ser emocionalmente, começando pela emoção, né? Saber que os meus ancestrais, os meus antepassados chegaram por aqui, andaram nessas ruas, isso para mim também chega a ser maravilhoso, né? A cultura afro-brasileira, ela é ímpar. Então os avós da capoeira são africanos, mas a capoeira nasceu no Brasil. Eu costumo dizer, engravidou no navio negreiro e veio nascer em terra brasileira. Sem médico e sem parteira, assim nasceu a capoeira.
A gente não consegue classificar se a capoeira é luta, se é dança, se é jogo. Enfim, a capoeira reúne tudo isso, né? Isso é uma herança africana nossa, muito pelo contrário do que as pessoas pensam. A capoeira ela vem nascer, ela surge aqui no Brasil, né? Trazida pelos africanos, né? Eles não trouxeram a capoeira, eles trouxeram os elementos que fizeram com que a capoeira nascesse. Assim como algumas religiões afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, não é? A capoeira ela é afro-brasileira, ou seja, ela é uma mistura de muitas lutas, danças e rituais africanos que só deu origem aqui no Brasil. A Camisa costuma dizer que a capoeira é o que o momento determina. Ela teve que ser luta na época da escravidão, não é? Mas no momento de folga dos escravos, eles cantavam, eles dançavam. Então a capoeira realmente é o que o momento determina. Tem momentos que eu tenho que ser um lutador, tem momentos que eu tenho que ser um poeta, tem momentos que eu tenho que ser um artista. Enfim, tudo isso, essa cultura a gente adquire com a prática da capoeira. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil esteve presente no encontro para destacar o papel da capoeira na cultura e como instrumento de paz. Depois do lançamento que aconteceu em Brasília, a gente está agora lançando a primeira atividade específica da década internacional de afrodescendentes. E é muito legal que seja a capoeira, a primeira grande questão, ou o primeiro grande evento seja sobre capoeira. Por quê? Porque a capoeira, ela é não só uma expressão reconhecida pela Unesco como uma expressão e uma arte, e tendo uma história muito rica, como é também uma metodologia que o Fundo das Nações Unidas para a Infância usa em países africanos, incluindo a República Centro-Africana, para resgatar crianças e soldados. Então a capoeira, entre outros usos, então a capoeira é um instrumento de paz. É isso aí. Então a capoeira aí, que foi mostrada aí mais, né, com uma maior ênfase, ela faz parte aí do nosso cotidiano, né, faz parte da cultura brasileira, né, os seus princípios, né, que vieram aí do continente africano, né, mas como, né, os professores falaram lá, os mestres, né, da capoeira, né, a capoeira ela é brasileira, Jonas. Sim. Isso aí. Inclusive, eu vi um comentário aqui, antes eu só queria falar um negocinho antes, que eu achei muito interessante, que a gente comentou aqui. O professor Giovanni tá aqui falando assim, ó, bom dia a todos, ele está na escola aí com os alunos, participando aí. Então você em casa, você aí na escola sempre participando, é importante aqui. E aí um comentário, aí eu não sei se é professor ou é aluno, eu imagino que seja aluno, né? Ele colocou aqui, ó, Zilá Barreto Passiati. Ele colocou que é de Atibaia. A capoeira passou de geração em geração, né? Isso que é interessante, né? Sim. Esse modelo que eles vêm passando de um para o outro, né? Por isso que essa questão de ser brasileiro é importante, exato. né? E manter, né, essa herança cultural, né, através das comunidades tradicionais que nós temos aqui no Brasil. Né? Por isso que é importante estar nas habilidades, né, do ensino fundamental e também trabalhar no ensino médio, porque vira um costume, porque já que nós temos palavras, né, formas de agir, cultura, né, dessas comunidades tradicionais, principalmente da comunidade indígena e das comunidades quilombolas, o porquê não também ensinar, né, nas nossas habilidades que nós temos aqui. Fora que, para mim, é muito gratificante, né, e é muito legal apresentar esses vídeos e até apresentando as aulas que a gente faz aí no nosso cotidiano desde o ano passado. Bom, vamos lá para a próxima tela, que a gente comentou sobre década internacional de afrodescendentes. Tá? Isso aí faz parte aí do calendário da ONU. Tá? Então há reuniões regionais aí pela América Latina e pelo Caribe. Logicamente, com a pandemia, né, isso aí acabou ficando mais para as vídeos, né, conferências. Né? Então, são várias reuniões. Né? Aqui em Brasília teve lá o encontro de 3 a 4 de dezembro de 2015. Então, é uma década, né, ou seja, são 10 anos para se discutir, né, os valores das culturas afrodescendentes aí, que é muito rica, né, e tem que ser sempre valorizada, tá certo? Pode voltar aqui para mim, por gentileza.
Você tinha ouvido falar disso aí, Jonas, da década do Da década eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar que tinha um movimento, né? Nós temos um movimento, esse é muito importante. Inclusive, eu gostei muito da professora, acho que é Garcia aqui colocando, que a nossa herança cultural ela é muito rica, né? Muito rica. E que às vezes parece que não é valorizada, né? Então acho que é essa relação que nós temos, essa herança, que ela é muito, mas assim, muito bem disseminada, ela sendo bem disseminada, ela se torna muito rica pra gente, não é isso? E não tem melhor lugar para ser disseminado do que a escola, né? Isso, verdade. A educação que faz com que, né, os alunos tenham esse conhecimento e se torne aí um cotidiano deles, né? Não só de quem é descendente, mas também para quem não é descendente. Eu sou descendente de imigrantes italianos, mas nem por causa disso eu vou deixar de respeitar os valores de outras culturas, né? Então isso é interessante retratar. E lembrando que o Brasil ele é um dos países, para dizer assim, talvez o maior país rico em diversidade cultural que nós temos aqui no planeta, tá? Vamos lá, porque é uma cultura, né? A dimensão cultural de uma dada sociedade compreende um conjunto de códigos e valores materiais e imateriais por ela produzidos, que podem ser resumidos na reunião de saberes, crenças, hábitos e costumes, atividades e técnicas produtivas, práticas medicinais, manifestações religiosas e artísticas que identificam e caracterizam os diferentes povos, né? Então, quando falamos aí em valores materiais e imateriais na cultura, é o patrimônio que é deixado aí por essas manifestações dessas comunidades tradicionais que nós temos no Brasil e também no mundo. Então, quando você fala num patrimônio material, você pode falar assim numa casa, numa edificação, né, num instrumento musical. Isso aí é um patrimônio material porque ele é um patrimônio que você pode apalpar, né, pegar, visualizar. Concreto, exatamente isso, Jonas. Agora, quando você fala num patrimônio imaterial, que faz parte da cultura imaterial, você fala de uma letra de música, você fala de uma crença religiosa, né? A capoeira, né? Que tem seus instrumentos materiais, mas que tem, né, toda a sua finalidade imaterial. Né? Por sinal, a capoeira, isso já foi falado em aulas anteriores, ela é um patrimônio não só brasileiro, como também um patrimônio mundial tombado pela Unesco. E é interessante retratar isso. Então, não é só aqui no Brasil que se considera isso como um patrimônio histórico, né? Também no mundo afora, tá certo? Vamos lá para a próxima. Na verdade, é um vídeo, né, que nós vamos ver, que aí faz parte da comunidade indígena, né? A arte indígena Kusiwá, que é revalidada como patrimônio imaterial do Brasil. Aí depois eu explico, né, o que é essa questão de revalidade, apesar que se prestar atenção no vídeo vai estar explicando. Então, daqui a pouco a gente volta. Agradeço, dono da floresta, dono do rio, dono da terra, dono do peixe. E foi assim que Alcuru começou a nossa entrevista, pedindo licença à natureza para falar sobre a sua cultura, a arte Kusiwá. Pinturas corporais, desenhos e cores. Tudo isso representa a maneira como os índios Wayampi do Amapá se expressam. Desde pequenos, eles aprendem que essa arte faz parte da identidade cultural do seu povo. Kusiwá é um desenho que a gente transmite para nosso povo, para crianças, para nossas gerações. O que a gente transmite? São dificuldades para transmitir, perigos. A arte Kusiwá foi o primeiro bem imaterial reconhecido no país. Desde 2002, ela é patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. E agora o IPHAN revalidou esse título justamente por reconhecer a importância cultural dessa expressão para o povo indígena. Essa política, ela não prevê apenas o registro de um bem cultural de natureza imaterial, né? Mas ela prevê principalmente ações de salvaguarda para esses bens e principalmente para os detentores desse bem. E aí, dentro dessa política, a parte mais importante dela são justamente as ações de salvaguarda. Um bem, depois que ele é registrado, depois que ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, ele tem que passar por uma revalidação 10 anos após o registro. A cada 10 anos você renova isso. Por quê? Porque diferentemente do patrimônio material, que é tangível, que é um patrimônio que é tombado, são as coisas, né? O patrimônio imaterial, o intangível, na verdade, ele está nas pessoas.
a gente estava discutindo aqui a questão do patrimônio imaterial, né? E o Jonas fez uma pergunta legal, até falei para ele, você podia ter falado ao vivo, porque até muitos alunos, né, têm essa curiosidade, né? Quando a gente fala dessa questão do patrimônio imaterial, né, por que ele tem que ser revalidado? A própria capoeira, ela é imaterial, por quê? Imagina, que logicamente isso não vai acontecer, né, de ninguém mais praticar capoeira. Ela vai deixar de ser mostrada. Mesmo que ela apareça em vídeo, ela não é mais um costume. Então ela deixa de ser um patrimônio histórico, por exemplo, né, Jonas? Agora, quando você tem lá um livro, que ele está lá, né, que você está manuseando ele, você está lendo, e você preserva ele é um patrimônio material. Então ele não precisa ter essa revalidação. Um edifício que foi tombado, né? Quando a gente fala tombado, não é que foi derrubado, né, que foi preservado, né, ou pela prefeitura, ou pelo governo, ou pelo governo estadual, governo federal, ou até internacional através da Unesco. Ele está lá, ele é concreto, ele está sólido, ele é palpável. Então tudo que é palpável, né, que foi até falado no vídeo, é uma cultura material e ela não precisa ser revalidada. Agora, quando não é essa questão de palpável, aí ela é imaterial, então de 10 em 10 anos se faz essa revalidação. Por isso que a gente fala, né, preservação de costumes. Né, e os costumes é o dia a dia, é o cotidiano da gente estar utilizando isso, tá certo? Vamos lá para um grupo artístico, que são as escolas de samba, né, que nós temos aqui no Brasil, né, época de carnaval. E aí nós temos um mapa, né, pontuando aí onde ficam, né, localizadas as escolas de samba, e nós percebemos aí pelos pontos vermelhos, né, municípios com presença de escolas de samba. A maior concentração está na região sudeste, né, no polo lá São Paulo e Rio de Janeiro, né, mas tem também, né, um destaque em Minas Gerais, olha lá no Rio Grande do Sul, né, Jonas? Sim. Tem, né, vários, né, porque a gente acaba falando, concentrando muito, né, eixo o Rio-São Paulo, né, mas olha, também tem em outros estados. No né? norte também, né? No Você norte, vê alguns pontos, né? Que já tem, né, escolas de sambas aí um pouco diferentes do que a gente está acostumado aqui no Sudeste, né? Com outras tradições, né? O Bumba Meu Boi, por exemplo, né? Eles Eu ia comentar essa mesmo. Eu ia te perguntar, né, se eles entram, se eles são classificados nesse modelo de carnaval, porque eles são até fora digamos, do período de carnaval, das datas, né? Mas eles até usam, né, essa forma também até de atração turística, né? Como uma forma, né, tradição. E isso é importante retratar isso, faz parte da tradição regional, né? Então nós temos tradições brasileiras, né, num contexto geral, como é o caso do carnaval, como temos tradições regionais aí, né? Vocês podem até dar exemplos aí no chat, que o Jonas, qualquer momento ele me interrompe e ele pode estar passando aí, né? Porque é sempre bom aí a participação de vocês, tá certo? Na próxima, né, nós temos aí, né, a imagem, né, dos indígenas aí, Camaiurá, né, tocando a flauta típica aí, a uruá, né? Então vocês já devem ter visto essa imagem, essas flautas longas, né? Então, logicamente, ela tem essa característica porque o som, ele tem um tipo de som, então é interessante retratar isso, porque tem essas flautas típicas também de menor tamanho, né? Então depende, né, da dimensão, né, e do tipo de som, né, que aí eu já não conheço bem, né? Aí o Anderson, né, poderia estar falando melhor, né, Jonas? Sim. Sobre essa questão aí musical. Quer falar alguma coisinha aí? É importante nessa relação, né, que são instrumentos que eles possuem que foram literalmente criados por eles, né? Isso que é bem curioso e é importante ressaltar, que o modelo, eu acho muito legal essa situação, porque assim, quando você vê um instrumento lá na loja, tudo bonito, teve alguém que construiu, moldou, e ali é muito interessante, né, como que eles conseguiram produzir. É muito acerto e erro também, né, que é essa relação, eu acho bem da hora. Porque a gente viu o produto final, né? Sim. Imagina o trabalho que se foi dá, fazer. Artesanal, fazendo uma por uma, né? Isso mesmo, fiquei pensando bem isso. O afinamento, né? Isso. A gente não imagina isso, né? Porque, olha lá, toca, tal. Não, mas tem, né, as suas notas, as suas formas aí de tocar. Vamos lá para uma atividade, Jonas? Bora. Vamos lá, então. Coloca aí na tela, por gentileza. Então, essa atividade aí diz o seguinte, né? Quais são as regiões com maior concentração de grupos, né? No caso aí de capoeira, no território brasileiro. E a segunda pergunta aí, né, se eu observando no mapa também, quais são os motivos, né, associados a essa concentração? Então, olhando o mapa aí, eu consigo já identificar essa primeira resposta, e na segunda aí eu posso tentar supor uma possível,
digamos, solução para isso, Exato, né? Uma opinião, né? O porquê, né? Quais são as razões, né? Em 2 minutos nós voltamos aí. Tornamos aqui, olha, muito interessante as respostas que eu pude localizar. Então, por exemplo, a professora Milena colocou assim, ó, ela é da escola Jeremias de Paula Eduardo de Monte Alto. Aí ela colocou lá o 7º ano A, o 7º ano B e o 7º ano C participando. Para a resposta A, alguns alunos colocaram o seguinte, ó, o Theo colocou, acho que no Nordeste, né, ele colocou a ideia aí da resposta da primeira, né, a localização. A Nicole já pensou que foi o Sudeste, então ela pensa aí que o Sudeste seria a maior concentração, né? Na questão B, que era o porquê, né? Os alunos, acho que chegaram meio que num consenso, né? Os negros escravizados chegavam no Brasil em navios negreiros a partir da faixa litorânea, eram levados para outras partes do país. Foi aí a justificativa que a professora Milena colocou. O professor Wagner colocou na resposta aqui, achei também interessante, que é a questão do litoral. Se você observar, ele não colocou nem a região, ele falou litoral, né? Ele colocou basicamente a costa brasileira, né? E aí ele falou assim, ó, devido ao desembarque, bem como a atividade escravista, no caso na Bahia predominava, né? Então foi bem nesse caminho. Aí, por exemplo, a professora Márcia, colocando a resposta Sabrina, né? Colocando o Sudeste. Sudeste foi um bem que apareceu junto com o litoral. Exatamente. Se a gente for analisar, pode colocar lá o mapa de novo, por gentileza. Olha lá, nós temos lá, né, como o professor falar, a área litorânea, né, das regiões Nordeste e Sudeste. Então tem lá, né, ambas as regiões, tem lá maior concentração de grupos de capoeira. E o motivo qual que é? É o que foi falado aí por vocês mesmos, né? A questão histórica, né, do processo econômico que teve aqui no Brasil, né, da questão da escravidão, da mão de obra para a cana-de-açúcar, que envolveu aí a região Nordeste e, posteriormente, a região Sudeste, que se manteve, né, e até hoje se mantém, né, essa base econômica na área litorânea, principalmente destas duas regiões. Então, perfeita aí as respostas de vocês aí, parabéns. E obrigado aí pela participação. Vamos lá para a próxima tela aí, que já está terminando o nosso tempinho. Famílias de línguas africanas. Aí, vamos lá. Então, entre os séculos XVI e XIX, mais de 4 milhões de africanos originários de duas regiões da África subsaariana, né, o Banto e o Oeste Africano, também chamada sudanesa, foram trazidos ao Brasil em cativeiro por meio do tráfico transatlântico. Em 1823, o censo apontava 75% de negros e mestiços no total da população
brasileira. E aí mostra, através das cores, né, as famílias e línguas que nós temos aí, que são bastante variadas aí, tá? Vamos lá para a próxima tela, que aí já mostra, né, um mapa aí da África, né, mostrando várias palavras que nós utilizamos aí no nosso cotidiano, que é do derivado aí da influência africana. E aí fala aí da região Banto, que compreende aí um grupo de 300 línguas muito semelhantes, faladas em 21 países, tá certo? E para falar de línguas, também vamos falar das línguas indígenas. Vamos lá para o próximo mapa. Aí nós temos aí as línguas indígenas, né? E aí a coloração, mostrando aí o grupo Tupi, o Marcogê, o Caribe, né? E vários outros que nós tínhamos, né? E algumas aí se extinguiram, mas temos ainda algumas línguas indígenas faladas aqui na América do Sul, tá certo? Para finalizar, um mapa aí de influência indígena, também de exemplos de palavras que nós utilizamos, que depois os professores podem estar utilizando essas palavras aí, né, e até falar o que representa aí para os alunos, tanto, né, da influência africana como da influência indígena. Entrar rapidinho aí no Saiba Mais, né, sobre aí a campanha Vidas Negras, tem aí o link, né, então podem printar. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela participação no chat, obrigado aí pela participação de todos. Jonas, valeu pela parceria. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço e não esqueçam de avaliar a nossa aula. Tchau a todos.